Boa noite. O Brasil voltou a brilhar este ano no Festival de Publicidade de Cannes, na França, ganhando 17 leões, o prêmio mais cobiçado do meio publicitário em todo o mundo. A agência DM9 foi a mais premiada, com 2 leões de ouro e 2 de prata. Além disto, ela associou-se à maior agência americana, a DBB, criando a DM9 DBB. No centro do Roda Viva está o publicitário Nizam Guanais, um dos sócios e fundadores da DM9 DDB. O baiano Nizam Mansur de Carvalho Guanais Gomes, de 38 anos de idade, encontrou na publicidade o espaço certo para a sua criatividade. Trabalhou nas melhores agências do Brasil. Até o grande salto em 86, quando passou de empregado a patrão, como sócio-diretor da empresa DM9. Lá para cá, criou slogans e imagens que marcaram a propaganda e garantiram a ele a conquista de contas de grandes empresas e inúmeros prêmios dentro e fora do Brasil. O sucesso de Nizam também se estendeu ao marketing político. Em 94, ajudou a levar à presidência da República o então candidato Fernando Henrique Cardoso. Com um faturamento previsto para este ano de 250 milhões de dólares, a DM9 está entre as 6 maiores agências do país. E seguindo a tendência do mercado brasileiro, ao mês se associou à maior agência americana, a DDB. Adepto do candomblé e hipocondríaco, confesso, Nizam Guanais afirma ser uma pessoa simples. Mas o sucesso e a polêmica acompanham sua carreira. Como o anúncio de que entraria para a política e queria ser prefeito de Salvador. A publicidade já foi chamada por ele de coisa banal, que não necessita de originalidade ou criatividade, apenas eficiência. Bem, para entrevistar o Nizam Guanais essa noite, nós convidamos o Pir Marcondes, editor da revista da Criação, da editora Meio e Mensagem. O Ednei Nark, diretor executivo do CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. A Célia de Gouveia Franco, repórter da Folha de São Paulo. A Sônia Raci, colunista do jornal O Estado de São Paulo. O publicitário Sérgio Amado, presidente da agência Standard, Ogilvy e Matter. A Maria Cristina Poli, aqui do programa Vitrine da Rede Cultura. E o Orlando Max, diretor de publicidade da editora Abril. Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e para o Distrito Federal. Você pode participar desse programa enviando as suas perguntas pelo telefone aqui em São Paulo, 011-252-6525, 011-252-6525. Se você preferir o fax, use o número 874-3454, 011-874-3454. E na internet, o nosso endereço é rodaviva@tvcultura.com.br. rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, Nizam Guanais. Boa noite. Nizam, vou fazer uma pergunta chatinha, começar com uma pergunta chatinha. Esses prêmios que se ganham em Cannes, por exemplo, os leões, essa coisa toda, são prêmios, evidentemente, muito importantes para as agências, essa coisa toda. Queria que você me dissesse duas coisas. Por que eles são realmente importantes para as agências? E aí entra a parte cri-cri da minha pergunta, é o seguinte: o que o anunciante ganha com esses prêmios? Bom, o anunciante não ganha nada. Até porque esses prêmios são prêmios para a indústria publicitária. Eles podem funcionar como um dos indicadores. Eu conheço algumas agências que são extremamente eficientes, são grandes agências, não são necessariamente as mais premiadas. Como qualquer indústria, a publicidade tem seus prêmios. O cinema tem o Oscar, a música tem o Grammy, tem o MTV Awards, o automobilismo tem a Fórmula 1, tem o prêmio de carro do ano. Então, todas as indústrias têm os seus prêmios. O que eu acho que acontece às vezes é um exagero muito grande, porque fica parecendo que a indústria publicitária, ao invés dela ter o objetivo de criar anúncios memoráveis, construir marcas e vender, fica parecendo que ela está destinada a fazer trabalhos para as premiações. Agora, isso não é absolutamente a verdade. A grande maioria das agências está focada em eficiência, está focada em resultados. O que se tem é muita badalação em torno disso. Mas eu tenho certeza que cada vez mais, principalmente no mercado extremamente disputado, essa coisa de prêmio
vai funcionar como um penduricalho e não como uma coisa essencial do nosso negócio. Agora, Desculpa, Nizam, já que a gente está falando de premiação, uma propaganda premiada, ela necessariamente é eficiente para vender os produtos? Não. Eu inclusive, digo isso e muitas vezes sou criticado, mas eu acho que nem sempre a criatividade é a saída, às vezes, para a eficiência. Muitas vezes é preciso esquecer da criatividade e usar, muitas vezes, o que já foi feito. Eu sempre digo aos meus criadores novos que se a natureza quisesse ser original o tempo todo, nós seríamos horríveis. Essa raça é construída porque a natureza reproduz. É o nariz sempre no mesmo lugar, a boca, os olhos, com algumas pequenas diferenças. Então, eu acho que essa história, esse compromisso exacerbado da criação com a originalidade é uma coisa infantil. Muitas vezes é melhor copiar e reproduzir o que já foi feito. Quer dizer, vocês ganham mais anunciantes, então? Não, já copiei soluções, claro. Por isso que existe um lugar comum, comercial adocicado com músicas. Já fiz 427 vezes e vou. Tem horas que um bom jingle não será substituído por nada. É uma solução. Olha aqui, o Roberto Carlos não seria o maior vendedor desse país se ele quisesse ser original o tempo todo. Mas, Nizam, seu discurso mudou. Né? Não, eu sempre falei isso. Você mais jovem, criador profissional, você defendia com mais ênfase a importância dos prêmios. Não é que de pitibiriba. Não, senhor. Eu sempre disse a mesma coisa, que tem horas que você tem que ser criativo, agora que você nem sempre tem que ser criativo. Se você tem algo assim que lhe diferencia, por exemplo, se você descobriu a cura da AIDS, o título não é Aleluia. O título é Eu Tenho a Cura da AIDS. Ela é uma coisa fundamental por si mesma, portanto, ela não precisa de penduricalhos. Essa sempre foi a minha opinião. Mas os prêmios Desde ajudam... a escola... Mas eu não estou renegando a criatividade. Eu estou dizendo o seguinte, se a criatividade é usada para atrapalhar, se ao invés de ser uma ponte de comunicação, ela é um ruído, então ela não é útil. Ela não é útil. Agora, como é que esses vocês prêmios todos... separam uma coisa da outra? Vocês têm pesquisas? Como é que vocês oferem, vamos dizer, a efetividade da campanha que vocês criam? Tem muitas. Tem desde recall, desde share, desde brand awareness, de top of mind. Quer dizer, quando você lembra, você tem que ver o que é que um determinado anunciante busca. Você acabou de contar 8 palavras americanas para o telespectador. Mas, Exatamente lamentavelmente, isso. não tem nenhuma em Iorubá. Só se a gente for tratar aqui sobre acarajé agora. Quando a gente for falar de macumba, eu vou falar em então Caú, explica. Cabiecile, Então explica. Odé, Comorodé, Odé, Arerê. Agora, Também tem que traduzir. É claro, mas em publicidade, as coisas vêm mesmo Bom, mas como é que vocês oferem a efetividade? Se o comercial é memorável, se ele vende ou se ele está construindo uma marca na cabeça do consumidor. Tá, isso é uma coisa fácil do cliente detectar. Em Ele é vários fácil. níveis é. O seu comercial tem que estar criando um relacionamento entre a sua marca e o consumidor. Como é que o cliente Isso é sabe construir se ele uma está marca. vendendo mais por causa do anúncio que você criou e fez para ele ou porque a economia está mais aquecida? Nunca é uma coisa isolada. Nunca é uma coisa isolada. Aí é uma coisa como o seguinte, um médico não sobrevive sem exames. Um anunciante também. Ele tem que estar muito bem dotado de informação. A publicidade não é uma coisa isolada, ela é uma coisa que faz parte do composto mercadológico. Então, você tem a publicidade, mas você também tem o canal de distribuição. Você tem preço. Você tem toda uma série de coisas que vão ser importantes. Então, eu acho que a propaganda, ela pode ajudar e ela pode atrapalhar. Agora, mas ela é nunca sozinha, isolada, nem no mérito e nem na tragédia. Tem algum exemplo disso que você está falando? De uma campanha super boa e que acabou atrapalhando a distribuição do produto? Não, eu lhe dou um exemplo, por exemplo. Ou uma campanha ótima num momento ruim da Não, eu lhe dou um economia exemplo, brasileira? por exemplo. E existem outros. A Pepsi no Brasil. A Pepsi tem uma das melhores campanhas do mundo. É o que há de mais talentoso, de mais extraordinário, de mais premiado e mais pertinente. Só que a Pepsi tem um problema de distribuição. Baeza, né?
tá certo? Ela tem um problema de distribuição. Então, eu tenho certeza que os próprios dirigentes da Pepsi devem reconhecer o trabalho extraordinário que a BBDO faz, a nível mundial e a nível local também. Agora, você não pode analisar aquilo como fato isolado. Quer dizer, num artigo de hoje para a Folha de São Paulo, você cita algumas citações de publicitários que não reconhecem na campanha dos mamíferos uma campanha criativa. Você citando os publicitários, o seguinte, que os publicitários diriam que ela é fofinha, boba e açucarada, mas que não é criativa. É isso mesmo. Enfim, você faz todo um raciocínio em cima disso. Você concorda com eles, não concorda com eles? Nesse contexto... Sabe o que acontece? Eu acho o seguinte, eu acho que propaganda tem que falar com as pessoas, tem que falar com o povão, tem que falar com a dona de casa. Eu sempre disse que eu queria ser Jeanette Claire. Então, você não pode só fazer músicas de prestígio numa agência. Você tem que fazer, sobretudo, no seu repertório musical, você tem que ter a música que vai ficar consagrada, que vai tocar no rádio. Entende? Então, Parmalat é para tocar no rádio, é para tocar as pessoas. Se ela vai ser esnobada, porque ela é que nem Love Story, ela é que nem as músicas do Roberto. Nunca vão ganhar prêmios, nem vão ser reconhecidas, mas são as coisas que o povo canta. E a campanha de Parmalat é uma campanha que tem feito tilintar a caixa registradora do cliente? Olha, o cliente cresceu 30% em vendas, ganhou lideranças em áreas em que ele não tinha e cresceu, como eu digo nessa própria matéria, ele estava presente em 15% dos lares, hoje ele está presente em 90% dos lares. Eu vi essa campanha também em Porto Rico, vocês estão exportando a Nós estamos exportando ela. E o que é mais interessante é o seguinte, a Parmalat tem uma verba 6 vezes menor que a Nestlé, que é o nosso concorrente. A verba da Parmalat é em torno de 13, 14 milhões e a verba da Nestlé 70. Tá certo? E a Parmalat está há um ano liderando as pesquisas de recall de meio mensagem Datafolha. Então, isso daí chama-se, como é que se diz? É eficiência no trabalho publicitário. Nizam, você falou há pouco tempo a respeito de suas orientações para os novos criativos que trabalham com você. Além da responsabilidade com os clientes, além da responsabilidade em eficiência, quais são as responsabilidades que você transmite para os novos criativos em relação à ética daquilo, do produto final que sai da DM9 e que vai ser levado ao público? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que todo negócio que você tem que participar da sua comunidade, do seu país, tá certo? Ele tem que servir para alguma coisa. Não querendo concorrer com a educação. Eu não tenho a mesma visão, por exemplo, que um Oliveira Toscani tem sobre publicidade. Eu não tenho. Agora, eu acho... Felizmente. Eu acho que a publicidade tem compromisso, sim. Ela tem limites, sim. Tem limites em usar as coisas do Brasil. Tem limites, tem coisas que são absolutamente sagradas e que eu acho que a gente não deve ultrapassar aquele limite, sabe? Existem coisas que a gente tem que ter cuidado com um certo cinismo que às vezes é recorrente à publicidade. Então é preciso ter cuidado, porque a gente está entrando muito profundamente na casa das pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala com elas. Você falou da Jeanette Claire, do Roberto Carlos, agora estava citando. Quais são as tuas referências, Nizam, para o trabalho? Você tem assim, parâmetros que você usa de ética, de inspiração? Quais são as tuas referências? Tem uma pessoa que eu gosto pessoalmente e que a vida me deu o privilégio de ser meu amigo, que é o Caetano. Eu acho o Caetano, ele tem duas coisas maravilhosas. Primeiro, que ele é uma pessoa antenada com o mundo, mas profundamente admirador do Brasil. E a outra é que ele é super solidário com os movimentos sociais, com as coisas, com a agenda do país. Né? Então, eu acho que ele é uma pessoa que eu tenho como referência, que eu gosto de olhar, que eu gosto de estar perto. Eu sempre digo que eu sou um Ogã do Caetano. Eu fico por volta, tentando ajudar no que eu puder. Por falar em Brasil, eu queria que você explicasse por que o Brasil, considerado um país de terceiro mundo, ou um país em desenvolvimento, tem uma propaganda de primeiro mundo. A propaganda brasileira é reconhecida internacionalmente, mundialmente, ganhadora de prêmios, etc. Como é que você justifica essa discrepância, vamos dizer? Eu acho o Brasil um país extremamente criativo. E isso aparece em muitas coisas. Do futebol, né? Na literatura, um país que tem Machado de Assis. Quer dizer, então, essa expressão de criatividade é variada.
Né? Mas também na produção dos filmes. A produção é refinada, ela é de alta tecnologia. Não, eu acho que o Brasil tem televisão boa, isso já ajuda, né? Nossa televisão é de qualidade. Então, o que se produzia na programação acabou, de certa forma, reforçando o padrão de qualidade do intervalo. Agora, eu acho que o Brasil é extremamente criativo. Eu acredito profundamente no Brasil. Eu estou plenamente convencido que o Brasil é a bola da vez. Como é que a globalização está afetando, vamos dizer, a publicidade brasileira, as agências brasileiras? De jeito nenhum. As agências brasileiras vão se juntar com agências internacionais. Eu acabei de me juntar com a DDB. Você se juntou por causa de dinheiro? Que eles fizeram uma oferta tão tentadora do ponto de vista financeiro que você resolveu aceitar? Não, olha, eu não vou dizer... Você se juntaria com outro tipo de agência que não fosse DDB, por exemplo? Não, exatamente. A pergunta é excelente e me ajuda nesse sentido. Hoje, na minha mensagem que saiu hoje, a DM9 é apontada, o crescimento da DM9 é destacado pela revista. Nós crescemos 46%, saindo do 8º lugar para o 4º lugar em 96. Então, uma agência com esse performance não tem porquê, por razões financeiras, se juntar com ninguém. O que acontece é o seguinte, há muito tempo eu venho esperando um parceiro ideal, porque eu achava que era fundamental ter um parceiro nesse panorama globalizado. Acontece que antes você tinha uma boa oferta, ou você tinha boas ofertas de dinheiro e ofertas ruins de parceria, ou ofertas boas de parceria e ofertas ruins como negócio. Finalmente nós encontramos um grupo internacional, que é primeiro um grupo internacional extremamente forte, é o segundo maior grupo do mundo, logo depois da WPP, do qual o Sérgio faz parte. É um grupo de altíssima qualidade, pertence ao grupo Omnicom, que tem, ao meu ver, as 3 melhores agências do mundo, a BBDO, a DDB e a TVWA. Então é um grupo que tem tudo a ver. A DDB foi fundada pelo Bill Bernbach, que para mim é o publicitário mais importante do mundo, junto com o David Ogilvy. Então ele é um homem que influenciou todas as grandes agências do mundo. O que um parceiro estrangeiro traz para uma agência nacional? O que ele traz? Tecnologia, informação, acesso rápido à pesquisa mundial sobre as grandes tendências. E tem o seguinte... Traz cliente também, né? Clientes. Mas eu acho que o mais importante... Olha, este país é a bola da vez. A gente não vai ver isso agora. Mas dentro de 5, 6, 10 anos... as marcas brasileiras vão precisar da gente pela América Latina, pela África, pelos Estados Unidos. E aí vai ser fundamental ter parceiros internacionais. Corre uma informação em Nova York e em alguns outros países que você vai, em 98, assumir a presidência de criação mundial da DDB. Isso é verdade ou mentira? Não, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Mas Mas eu adoro o Brasil, eu adoro morar aqui. Hein? Mas fica bem, não fica? Não, fica bonito, fica fofo, mas não, eu prefiro morar... Eu adoro o Brasil. Mas, Nizam, o fato de você ter feito a associação com uma agência estrangeira significa que você não vai poder mais fazer campanhas políticas. Porque normalmente as agências estrangeiras, especialmente americanas, não permitem isso. Não, a DM9 não vai poder fazer campanhas políticas. Eu quero fazer e farei. Então, mas aí como é que você vai fazer? Se o Fernando Henrique te convidar, por exemplo, para fazer a campanha para a reeleição, você vai sair da DM9, vai se licenciar... Vou me ausentar por 2, 3 meses para fazer e a vou campanha fazer dele. com muito prazer e muita alegria. Você Se ele não me convidar, eu vou Você entrar vai se oferecer. num diretório tucano e vou para a rua ficar buzinando. Ou seja, Nizam, vale a pena, quer dizer, essa troca, o cerceamento que você está tendo pelo grupo internacional com o qual você ligou, em troca do negócio que você fez, vale a pena? Não é cerceamento nenhum. Eles simplesmente me pediram. Não tinha nada demais, eles não me obrigaram, não é um policy, mas eu entendi, olha, não tem problema nenhum. Eu me licencio e vou fazer por aquilo que eu acredito. Eu não sou apaixonado por fazer campanhas políticas. Já que nós estamos falando em política, o que tem de verdade nessa recorrente notícia que vira e mexe, reaparece, que você tem pretensões de se candidatar a prefeito de Salvador, a governador da Bahia? Ele disse que quer ser candidato. Isso foi uma bobagem que eu falei, são aquelas coisas que a gente fala e depois paga para o resto da vida. Está escrito, você falou e o Juca registrou. É verdade. E Duda Mendonça vai fazer a campanha dele. É verdade, seria extraordinário, mas é verdade isso. Eu falei para isso na revista Playboy. Mas a gente fala as coisas, depois amadurece e muda de opinião. Há quantos anos atrás você O quê? disse isso?
Foi Ah, o 92. quando- eu Foi 92. pensando Foi se a 92. pergunta era quando eu amadureci. Não, o que acontece é que eu disse essa bobagem há, sei lá, quanto tempo? 92. E estou pagando por ela há muito... Mas por que pagando? Porque as pessoas ficam enchendo a paciência, tudo elas acham. Ou se você faz qualquer coisa na Bahia, o sujeito já acha que aquilo já é em função de uma futura campanha. Que acaba com qualquer originalidade. Você está Já entendendo? pode Você não estar vai fazer achando que nada você com fez isso. a campanha dos Uma mamíferos vez- para investir em novos eleitores. Agora, uma vez Entendi. conversando com você, a propósito que a gente está falando de Bahia, eu senti pela primeira vez, Nizam, uma não alegria, vamos dizer assim, de você falando da Bahia. E você me dizia que, embora, que você, na verdade, você tinha oportunidades de trabalho no Brasil inteiro, em vários lugares do mundo, e que tinha muito pouco na Bahia. Isso é verdade? Isso aí santo de casa não se faz milagre. Quer dizer, eu acho que uma única vez só, um empresário baiano me chamou para fazer publicidade. Não é santo de casa, ninguém é profeta em sua própria terra. Quem foi esse empresário? Uma empresa baiana de construção chamada Suarez. E eles fazem prédios e tal, me chamaram e foram muito simpáticos e tal, mas essa foi a primeira e a última vez. Você Eu pensa, nunca fui às chamado vezes, pra sair nada. do dia a dia da publicidade e fazer outra coisa? Televisão, só cuidar de política? Não, só cuidar de política não. Às vezes eu penso em fazer televisão, mas eu gosto muito de publicidade. Eu não tenho aquela natureza do publicitário que foi escrever anúncio porque não sabia fazer contos, ou porque está preparando um roteiro, entende? Eu não vejo publicidade como uma coisa menor. Ela não é um purgatório que eu estou pagando para chegar ao céu. Eu gosto de vender. Mas o que em Eu gosto televisão do você supermercado. imaginou? Eu sou árabe. Nós estamos no comércio há muitos e muitos Mas o anos. que em televisão você imagina fazer? Não, eu gostaria de fazer programação, mas o fato é que hoje eu me sinto ainda muito... Eu tenho muita coisa para fazer ainda em publicidade. Nizam, eu queria que Coisas você que eu gosto. pegasse esse teu talento árabe aqui e fizesse um resumo do que é para você o Produto Brasil. Descreve o Produto Brasil e como é que você venderia o Brasil lá fora. Faz um Nós exercício. somos a próxima grande potência. Eu acho isso. O Brasil tem que parar de ser modesto consigo mesmo, porque a natureza não foi. É impossível. Você acha que o Brasil é modesto? Eu acho que o Brasil é caipira. O Brasil é caipira. O Brasil... Mas Não, dentro mas ainda não é dessa isso, pergunta não- da Sônia, você mexeria na imagem da Dona Ruth e do Fernando Henrique? Não, eu acho as pessoas não têm que mexer. O que eu Pra acho é saber como seguinte, ele venderia o Brasil lá fora. O Brasil, por exemplo, é um país, a verba da Embratur não dá para espalhar nem boato. O que é que tem a verba da Embratur? Tem 4, verba, 5 milhões. Não, sabe? O Brasil é um país que não tem uma campanha lá fora. O Brasil é um país que... o Brasil vive um momento fantástico e não está conduzindo esse momento. Por que é que o Brasil Mas não... viajando lá fora, você nota que a Argentina se vende muito bem. Muito mais que a Chile gente. se vende muito bem. Muito mais. Como é que você venderia o Olha Brasil? aqui o negócio. O Brasil tem uma oportunidade de ouro agora. De ouro, que são os 500 anos do Brasil. Nós ficamos chorando porque perdemos as Olimpíadas. Mas o ano 2000 é a Olimpíada que nós já ganhamos. O século vai virar e o Brasil vai fazer 500 anos. Então nós temos que pegar esses 500 anos, a iniciativa privada e o governo, não é só o governo não, a iniciativa privada, o sujeito que vende camiseta tem que dizer, puxa, o Brasil vai fazer 500 anos, eu tenho que fazer um lote de camisetas. E o governo de Portugal também. O sujeito que vende, não tudo. O que a Tudo. DM9 já está fazendo nesse sentido? Olha, a Bia Aidar, temos conversado com o pessoal, com o Fernando de Barros, da Propeg da Bahia, com várias pessoas, no sentido de nos movimentarmos para criarmos um calendário. Tem que ter uma marca. Por que não chama o Oscar Niemeyer para criar a marca dos 500 anos do Brasil? Né? Mas quem é o cliente? O cliente não é um cliente, é uma oportunidade. Né? Quer dizer, o governo vai ter que pensar de uma forma institucional dele, mas a mídia vai ter que pensar, a indústria vai ter que pensar. E nós não somos assim. Se deixar, o Brasil não vai comemorar. O Brasil não comemorou os 200 a que você anos. atribui essa falha? Existe uma falha? Nós somos católicos. O problema é que nós somos católicos, nós achamos vender uma coisa menor. Nós temos essa coisa angústia de ganhar dinheiro. Sabe? Nós temos essa coisa triste.
tá certo? Uma das poucas coisas positivas desse negócio aí, desse arrobo de crentes no Brasil, é ver se no bojo disso, que vem um monte de coisas que são discutíveis, mas se no bojo disso vem algumas coisas calvinistas, dizer, não, vamos resolver um pouco as coisas aqui. Também são países católicos. Também são países católicos, eles se vendem muito Mas eles melhor. tiveram os ingleses lá, eles tiveram os ingleses. Eu acho que nós não somos um país. Nós achamos que vender é uma coisa menor. Nós achamos que aproveitar a oportunidade é uma coisa menor. E não é. Nizam, Você acha que isso está mudando ou não? Vai mudar. Porque aliás, Por quê? tudo vai mudar. Vai mudar porque o Brasil está se abrindo para o mundo. Nós éramos uma grande Albânia. Uma grande Albânia tropical. Nizam, o Luiz Carlos Rodrigues, de São José do Rio Preto, aqui no interior do estado de São Paulo, pergunta o que você pensa a respeito dos efeitos nocivos do trabalho da publicidade de induzir pessoas ao consumismo, muitas vezes até exagerado, etc. E tal. E a Juliana Aquarone, aqui de Bitinga, também estado de São Paulo, que é estudante de comunicação, pergunta se não há uma exploração do trabalho infantil na publicidade. Qual a sua opinião sobre a utilização desse trabalho como apelo de consumo? Olha, eu não consegui ainda convencer anões a tomarem papel de crianças. No mundo inteiro, as crianças trabalham. Eu não acho que há exploração nenhuma. Primeiro que as crianças são recrutadas, elas vão de livre e espontânea vontade. Elas são tratadas super bem, elas são pagas bem. Não tem nada demais. Não tem nada demais. As crianças são super bem tratadas. Outro dia tentou-se criar uma bobagem disso, porque dizendo que as crianças eram maltratadas em filmagem, de jeito nenhum. As produtoras têm o maior cuidado, são tratadas a pão de ló. Agora, quanto ao consumismo, isso é uma coisa que realmente... Agora, não cabe o papel disso. O papel de criar valores para essa sociedade cabe à educação. Essa é a minha divergência com o Oliveira Toscani, que ele acha que a publicidade deve ter o papel da educação e da arte. Não é. A publicidade não tem esse papel. O Não é papel da publicidade é vender. Mas é claro. É isso. Você passaria... É vender e criar marcas. E obedecer ao bom gosto, à ética, à decência. Agora, o papel da publicidade é vender. Agora, você que sempre fala da sua preocupação social, você se envolveu em vários projetos sociais, você é um homem que gosta de discutir política, você mostra todo o seu entusiasmo pela política. Você realmente não se preocupa quando você está criando uma campanha que você sabe de um produto acima cujo preço vai estar acima do poder aquisitivo da maioria da população? Isso não te afeta? Não te preocupa? Quer dizer, não quando eu estou criando. A desigualdade me afeta e me aflige. Não é? Agora, não é a propaganda que vai resolver o problema da desigualdade. Você faz caridade? Olha, eu me envolvo muito nessa área. Por exemplo, a DM9 tem um projeto que está caminhando lentamente de nós assumirmos a escola do nosso bairro. Está indo para e passo, porque esse primeiro semestre eu estava realmente muito voltado para a nossa junção. Mas nós vamos assumir a escola do bairro. Nós temos nos envolvido, não em caridade, mas em muitas atividades. Seja no MASP, seja no Teatro Municipal, seja fazendo todo tipo de campanha social que a gente é convidado, seja se envolvendo nos movimentos sociais do Brasil. Então, eu não acredito, eu não gosto muito dessa caridade, dessa coisa melosa, dessa coisa de você ficar dando ali um paliativo. Mas eu acho que é fundamental para qualquer empresa, a qualquer nível, se envolver com as coisas do Brasil. Quer dizer, solidariedade, é isso que você está dizendo? Solidariedade. Nizam, nós estamos vivendo um momento especial no Brasil com a queda do Decreto-Lei 4.680 e a entrada em vigor agora, dentro de mais ou menos uns 10 dias, da autorregulamentação. Tá? Eu acho que essa é uma grande oportunidade para você explicar um pouco isso para o Brasil, ver sua opinião, sua posição sobre isso. Olha, eu acho que isso foi um passo muito importante. Quer dizer, eu acho que não tinha porque o nosso mercado está tutelado por uma lei, não fazia sentido isso. Quer dizer, eu acho que ele é maduro o suficiente para se autorregulamentar, como faz com o CONAR. O CONAR é um exemplo perfeito disso. Nós não precisamos da justiça, ou nós não precisamos de ninguém para nos dizer quando algo atenta contra o bom gosto, ou é indecente, sabe? O CONAR retira aquilo imediatamente. Então, eu acho que uma atividade que tem tido essa maturidade pode perfeitamente... O governo federal você acredita? acertou
na medida, ele acertou nessa Acertou. autorregulamentação e na Acertou, fórmula? e os publicitários, comandados por Flávio Corrêa, acertaram no momento em que se reuniram em torno dessa tabela de autorregulamentação, que eu acho que vai funcionar Isso muito vai bem. exigir uma reestruturação da área de publicidade? Os publicitários Essa vão ter que- regulamentação, essa reestruturação já vinha havendo, porque ninguém obedecia mais. Ou No era... seu governo. Hein? No seu governo que continuava Ninguém pagando. obedecia, exatamente. Ninguém obedecia mais. Então, eu acho que é uma conquista importante. Eu acho que a autorregulamentação está sendo conduzida de uma forma muito Mas o madura. lucro das agências vai diminuir. Mas isso está acontecendo no país inteiro. Tá. Então, Nós isso não vai podemos- exigir uma reestruturação? Não, Sônia, porque isso já vinha havendo. Quer dizer, isso já vinha caminhando. Quer dizer, eram raríssimos os clientes que trabalhavam dentro da faixa dos 20%. Embora eu diga o seguinte... Vocês não têm medo de um dumping? Ou de uma quebradeira de pequenas e médias empresas? Não, eu acho que aí a gente vai ter que ser responsável. Porque uma coisa é você ser como nos Estados Unidos e como na Inglaterra, em que as pessoas trabalham em torno de 15%, 16%. A outra é fazer como a Argentina, que é um quebra-quebra Guabiraba, e você tem um mercado super frágil. Quem é da mídia sabe que é difícil fazer negócio na Argentina, isso fragiliza o país. Então eu acho que é muito importante que a gente conduza isso bem. Agora, a publicidade brasileira tem qualidade para isso. Eu acho que a indústria será uma parceira da publicidade, porque ela não vai crescer e ela não vai conseguir enfrentar as marcas que estão vindo aí se ela não tiver boas agências de publicidade. Manizan, você não acha que nesse período, a Sônia inclusive tinha feito uma pergunta antes que eu acho que combina um pouco com essa situação. O período que a gente teve essa proteção, essa lei, ela fez com que o mercado crescesse. Quer dizer, nós tivemos uma qualidade de propaganda de primeiríssimo mundo, quando nós estávamos mergulhados no terceiro, possivelmente porque a gente tinha uma lei que tornava esse negócio um pouco mais protegido, um pouco mais forte. Na medida em que caiu a lei, não quer dizer que necessariamente você perca a qualidade, mas ela ficou desprotegida. Essa lei já caiu há muito tempo. Há muito tempo ela já caiu. No caso específico da sua agência, a grande maioria dos seus clientes já não pagavam o que a lei determinava que pagasse? Não, olha, vou dizer, eu diria que 50% sim e 50% não. Agora, nós vamos todos ter que nos formatarmos a esta nova realidade. Por isso que a DM9 é uma agência extremamente enxuta. Eu sempre digo que a única gordura que a DM9 tem sou eu. Tá certo? Que de vez em quando Enquanto você a maioria enxuga das também. agências trabalha... eu tenho as agências que estão próximas a mim em faturamento, que tem, 300, 400 funcionários. A DM9 é uma agência extremamente enxuta. Exato. Eu acho que todo mundo vai ter que olhar... Agora, não acho que vai ter uma transformação muito grande na propaganda brasileira, não. O que vai ter é mais preocupação, mais pertinência. Agora, desculpa, Orlando. Não, eu só queria perguntar o seguinte, o empresário da propaganda, quer dizer, o dirigente, você criador, mas você também dirigente de uma indústria, dirigente de uma empresa, já tem essa consciência há bastante tempo, essa é a impressão, pelo menos, que eu tenho, quer dizer, não há uma mudança da noite para o dia, Não. já vem se caminhando para isso. Eu acho que o mercado publicitário já vem lentamente se preparando para isso. Não conheço um publicitário que não tenha, nos últimos 2 anos, se preparado para isso. E não conheço também, eu acho que as modificações que se fazer, as negociações, elas já vieram acontecendo. A criação da DM999 é reflexo disso que você está falando? Não, a DM999 é buscar esse novo mercado extraordinário. Hoje eu vi no Agências e Anunciantes, que saiu no meu mensagem, que a maioria dos 10 maiores clientes brasileiros, acho que 4 ou 5 são de varejo. Então, essa é uma área extraordinária e é uma área muito mal entendida que as pessoas prestam muito pouca atenção. E quem vai atender essa área pessoalmente sou eu, porque eu adoro varejo. Eu comecei com varejo. É o Mansur, né? Eu sou Mansur. Mas do ponto de vista, esses novos tempos aí da publicidade no Brasil, do ponto de vista das agências, vai haver alguma mudança no sentido de que elas vão ter que diversificar as atividades? Por exemplo, hoje, para você comunicar uma marca, você tem uma série de coisas. Tem a comunicação institucional, você tem a venda, muitas vezes tem a promoção que você tem que fazer, essa coisa toda. E em algumas agências, tanto no Brasil como fora do Brasil, pensam que esse é o caminho das agências de publicidade. Quer dizer, a agência tradicional de publicidade, essa coisa toda, só faz anúncios, ela estaria, enfim, com
período datado. Que visão você tem disso? É uma questão controversa dentro do meio, mas que visão você tem disso? Eu não acho que isso vai acontecer. Embora uma das razões para essa associação é que esta é uma forma de ter todos esses serviços sem ter que implantá-los. Porque quando você pertence a um grande grupo, ele já tem esses serviços. Tem a base, né? Ele já tem esse serviço. Então, a DDB tem desde empresas de site, de varejo, de impressão de catálogo, de marketing institucional. Então, eu tenho tudo isso muito rapidamente ao alcance de nossa mão. Agora, eu acho que, no meu caso, o talento da DM9 é para cuidar de publicidade. O que não significa que a gente ignore a promoção, que a gente não ignore o marketing direto. Tudo isso é fundamental. O que nós fazemos é, nós trabalhamos com fornecedores. Ao invés de nós queremos administrarmos tudo, ou ficarmos perdendo tempo, nós focamos em publicidade que nós vamos fazer, e nós gerenciamos a comunicação. Isso quer dizer que o mercado caminha para ser controlado pelas grandes agências, pelos grandes grupos multinacionais? Eu acho que sempre vai sobrar aquela última casa da rua. Tem grandes agências independentes. Eu não acredito, essa história de tendência, de que tudo vai ser uma... Olha, a melhor coisa sobre tendência é o seguinte, nós passamos os últimos 20 anos fazendo filmes de ficção científica dizendo que nós seríamos invadidos por Marte. E fomos nós que invadimos Marte. Quer dizer, entendeu? Nós vivemos os últimos 30, 40 anos dizendo que quando nós chegássemos ao ano 2000, nós comeríamos pílulas. E nós queremos comer tomate sem agrotóxicos. Então não é exatamente como a gente pensa que o futuro é, graças a Deus. E quando como você monta uma DM9.99, não corre o risco dos clientes entenderem que você está montando uma estrutura um pouco mais baratinha, assim, para atender de uma forma com menor qualidade? Não existe esse risco do cliente entender isso? Não, ela não é mais baratinha. Ela é simplesmente uma estrutura voltada com outro tipo de pessoa, para atender ao imobiliário, ao varejão, ao supermercado, à rede de drogarias. Isso significa o público C&D especialmente ou não? Não, é uma outra forma. Varejo imobiliário é primo de publicidade, não é exatamente publicidade. Por quê? Porque ela não precisa tanto de criatividade, mas mais da criatividade estratégica. Ninguém compra uma geladeira porque o título é bonito. Né? É preço. É o preço, é a forma como você situa o varejo, né? E nós pretendemos ter um trabalho mais abrangente, cuidando da parte visual das lojas, da programação das lojas, quer dizer, de todo o varejo brasileiro, do ponto de vista de visual, de envolvimento, ele é muito chato. O Brasil não tem uma loja de brinquedos encantadora. São todas sem a menor poesia. Você entra nos Estados Unidos na Fall Schwartz, você é sugado para comprar. As pessoas criam um envolvimento para que você compre. No Brasil, não. Nós somos extremamente objetivos. E não é possível, você tem que criar um pouco de fantasia mas, de você não envolvimento. acha que a pobreza do varejo nosso tem muito a ver com esses anos aí de correr atrás do preço hoje para botar na loja amanhã, vender depois da manhã, fazer caixa na segunda-feira? Talvez. Quer dizer, acho que é uma série de Mas coisas nós que já não passamos por isso. É. E as pessoas é preciso agora, nós vamos entrar num país... Agora em que você tem pessoas... normalidade para fazer uma campanha decente de varejo, porque você não precisa mais correr atrás do preço de hoje para amanhã. Exatamente. Acho que é isso. E é preciso criar encantamento, envolvimento em tudo. Na marca Brasil. Como é que você pode ter um país desse, rapaz? Como é que o café da Colômbia é vendido e o nosso não? Então, nós precisamos, como país, começarmos a nos vender. Nizam, e como você vê publicidade na internet? Você acha que hoje já se ganha dinheiro? Eu acho que a internet... Nizam, essa é uma pergunta que também feita pelo Felipe Pugliese Júnior, aqui do Campo Belo, em São Paulo, e do Wagner Melo, estudante, também daqui de São Paulo. Internet é fundamental. Agora, é preciso entender a internet como a Malu Mader aos 13 anos. Você não vai ignorá-la. Agora, ela ainda não é a Malu Mader na sua plenitude. A internet não é. Tem muita conversa fiada. Você não pode. A DM9 tem o PJ, que é um sujeito especializado em internet, que trabalha 24 horas. E se você olhar o nosso site tem 400 acessos por dia. Ele é um site extremamente dinâmico, que a gente presta muita atenção a isso. Mas, Nizam, como é que você vê o futuro da publicidade?
quando as TVs a cabos você tiver um jeito de medir a audiência delas, a internet também, como é que você vê? Porque hoje, assim, até falando de tendência, a gente percebe que cada vez mais a gente assiste o que quer. Isso deve aumentar. Como é que você vê? Por que vai sobrar para a publicidade? Eu acho que o trabalho publicitário mais bonito do mundo é o trabalho de Nike. Porque Nike construiu e constrói de uma forma muito bonita o relacionamento entre as pessoas e a marca. De tal forma que hoje ela já se dá ao luxo de ter apenas a logomarca. Então é bonito você ver esse trabalho de construção, que não é um trabalho desesperado, porque o anunciante brasileiro é como o gordo. Ele quer resolver tudo que ele não resolveu em 4 anos, em 1 semana. Você não estabelece um vínculo profundo. Nike não, ele vem construindo isso, mas com uma coerência. Ou seja, a Nike, por exemplo, a sede da Nike não é uma sede normal, ela é um campus, com uma grande pista de Cooper em volta e com um ginásio de esportes no meio. Então, o que você vê é o seguinte, é uma empresa que está envolvida com a corrida, com o atletismo, com o estar em forma, visceralmente. Eu acredito que é isso, quer dizer, o futuro, o que é que caminha? São as marcas que são absolutamente coerentes na embalagem, na sua relação com o público, com a comunidade. É muito institucional? Não, é tudo faz sentido, porque certas vezes as marcas parecem dubladas. A boca vai para um... Lembra que dublagem de televisão? Que a boca vai para um lado e o som para o outro. Então, às vezes, os produtos são assim. Eles são modernos na televisão, mas agindo com a sociedade eles não são. Né? Não, então, o que é? Você vê que a Nike ela se preocupa tanto que quando ela começou a ter críticas à utilização de trabalho escravo na China, ela contratou simplesmente para ser o homem que lida das relações da Nike com a comunidade dos Estados Unidos, o ex-embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Andrew Yang. Quer dizer... Você acha que o que você está dizendo é que tudo isso que a gente vê hoje, essa publicidade que é para esvaziar a prateleira, vai ser carruagem daqui a um tempo? Eu acho que ela vai se transformar. Ela não pode ser só isso. É um relacionamento em que um produto ele ouve a sociedade, né? E fala com ela, e se preocupa com ela, e está ligada a ela. Mas você acha que existe a possibilidade de todos os produtos desenvolverem esse tipo de relacionamento, esse tipo de... Não, claro que não. Claro que não. Graças a Deus que não. Né? A gente espera que os outros não façam isso. O Marcelo Mas, evidentemente, os mais modernos. Nike já faz isso. Outros produtos no mundo. Levi's faz isso muito Tudo bem. Agora um produto menor, de uma abrangência menor, mais focado, num mercado pequeno. Não, mas cada um vai fazer uma ação, Sônia, compatível com o seu tamanho. Né? Agora, o que você quer dizer é que o produto tem que estar integrado, ele tem que estar inteiro. Exatamente. Ele tem que mostrar todas as faces. Ele tem que fazer sentido. Numa unidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo. Quando você entra na DM9, na recepção da DM9, nós colocamos, ao invés de uma recepcionista normal, são gêmeas. Tá certo? As recepcionistas são gêmeas. Por quê? Porque o sujeito tem que entrar ali e aquele momento lúdico, ele recebe uma mensagem assim, você está aqui num lugar de ideias. É isso que ele tem que dizer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, em qualquer que seja a embalagem, né, se você ligar amanhã para a DM9, você vai ouvir a música do Batman. Por quê? Porque eu quero que o sujeito entenda que nós estamos sempre ligados com as coisas. Então, cada um vai ter que fazer essa correlação do tamanho do seu negócio e da sua verba. Agora, você acha que o empresário brasileiro, o dirigente de uma empresa familiar, está consciente disso? Está preparado para fazer... Muitos não estão. E serão dilacerados pelo mundo moderno. Outros serão. Tem muito empresário brasileiro antenado. E as agências do Brasil têm altíssima qualidade para chamar a atenção disso. Que é o José Humberto Marçal, de Garapava, aqui no estado de São Paulo, o Gabriel Borges, de Belo Horizonte, o Marcelo Martins, da Moca, o Fábio Nóbrega, de Pirassununga, aqui em São Paulo. Todos eles querem saber a respeito
da formação universitária. Se você acha que é realmente importante, se não é importante, se deve se estudar publicidade na universidade ou não. Eu acho que deve. Eu acho que deve. Porque toda vez que a gente diz não, a gente encoraja um vagabundo a não fazer. Agora, não é determinante no sentido de que os grandes, o Washington Oliveto é um dos grandes publicitários desse país, acho que não é formado. O Marcelo Serpa, idem. O Fábio Fernandes, idem. O Eduardo Fischer, idem. Então, que eu saiba, pelo menos. Né? Então, eu acho que não é condição sine qua non. Agora, eu acho que é bom. Sempre tem um curso universitário. O que eu geralmente falo é que o publicitário, o ideal seria que ele tivesse antes a formação de administrador, para que ele tenha uma visão clara sobre o negócio. Então, se fosse um familiar, um amigo muito próximo, um afiliado, eu dizia, olha, faça administração e depois faça um curso menor de 2 anos, 3 anos, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, ou uma coisa similar que tenha na sua área. Você apanhou muito quando você saiu, vamos dizer, da área de criação para montar sua própria agência e administrar, vamos dizer, passar justamente pela fase de administração do negócio? Muito, muito. Esse seu conselho revela um pouquinho. Não, apanhei pelo seguinte, eu sou formado em administração. E ainda apanha, não? Apanhei porque você é um mercado competitivo, né? Eu sou uma pessoa que vim de fora, embora a São Paulo acolha de uma maneira fenomenal. Eu amo São Paulo, né? Mas é um mercado muito competitivo. Então você não consegue fazer, e de uma hora para outra, a sua ótica tem que mudar um pouco. Mas você começou na criação. Começando na criação, você foi crescendo e finalmente montou sua própria agência. Isso. Então, em montar, é muito diferente você criar e administrar um negócio. Exatamente. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Exatamente. E nessa passagem... É por isso que eu digo que o livro que mais me ajudou em publicidade chama-se O Gerente Eficaz, de Peter Drucker. Porque eu acho que a grande coisa que um diretor de criação e presidente de uma agência tem que ter é a gestão de tempo. Se você não tiver gestão de tempo, se você não souber gerenciar seu tempo, né, dedicar às pessoas... Eu não chego a ser como aquele ex-presidente da IBM que atendia as pessoas de pé. Mas eu sou uma pessoa que perco muito pouco tempo, pelo menos durante... Eu como baiano, adoro conversa fiada. Mas sábado e domingo. Na agência eu gosto de objetividade, eu gosto de falar. Às vezes até eu sou indelicado, porque eu gosto de objetivar. Nizam, o que tem de verdade na história de que... Você estava falando de São Paulo, que é uma cidade... De que você teria voltado para a Bahia, você ficou 1 ano fora das agências, essa coisa toda, porque você teria ouvido uma frase racista, uma coisa desse tipo. É verdadeira essa história? Veja, eu trabalhava na WGK e eu não conheço um patrão melhor que o Washington Oliveto. Como concorrente ele é duro, mas como patrão ele é extraordinário. E eu trabalhava, eu não tenho que me queixar. Agora, eu trabalhava numa construção e o prédio vinha crescendo e eu via o sujeito no andame ali e eu ia acompanhando. E eu dizia, olha, esse sujeito vai morrer, esse negócio vai cair. E as coisas iam indo, né? Até que um dia em que eu chego de manhã e está o corpo do sujeito no chão. E eu fui reclamar enraivecido, né? E eu disse alguns desaforos para o cara, e no auge do desaforo talvez ele nem pensasse nisso, mas a verdade é que ele me disse, não vai fazer a menor diferença, um baiano a mais ou um baiano menos morto. Eu fiquei muito irado com aquilo e decidi que era tempo de tomar meu próprio caminho, de fazer minha própria empresa e procurar ajudar, e é isso que eu tenho tentado fazer, se eu fui bem sucedido ou não. Mas você sofreu algum tipo de preconceito por ser baiano? Não é bem assim, porque, olha, não há cidade mais acolhedora e mais legal para um migrante do que São Paulo. Agora, sem sombra de dúvida, isso é etnocêntrico, quer dizer, os nova-iorquinos tratarão a nós assim, quer dizer, cada centro mais evoluído vai tratar o outro. Eu tenho certeza que o sujeito exatamente, como o sujeito de Salvador trata o cara que vem do interior. Então, para você ter um sabor diferente, fazer sucesso em São Paulo, ter dado certo aqui? Não, é bom fazer sucesso em qualquer lugar, né? Eu não tenho aquela mágoa. Não. Eu não sou uma pessoa magoada, assim. Eu não tenho. Eu acho que o que eu tenho vontade é de retribuir.
de fazer coisas por esses caras que caem do andaime o tempo todo. Todo final de ano, eu levo os funcionários da DM9 para um passeio. Porque as pessoas sempre dizem que as empresas são famílias, mas se é desse jeito que elas tratam as famílias, é chato, né? Então, eu sempre levo, todo ano eu levo. E uma coisa que sempre levo na Bahia, sempre a gente puxa um brasa para a minha sardinha um pouco. E vão todos, do boy ao diretor mais graduado da empresa, vão. E uma vez, na travessia da balsa para o Clube Eterno de Itaparica, eu vi um boy dizer, mãe, ele ligava para casa, ele dizia assim, mãe, pela primeira vez eu vi o mar. Eu acho que as empresas têm que fazer isso. Elas têm que mostrar a cada um o mar que o sujeito quer ver. Um é o mar, propriamente dito. O outro é o mar da educação, o outro é o mar da língua, o outro é o mar de uma nova carreira. Quer dizer, mas não é possível você umbilicalmente, você só voltado, não vendo o seu país, né? Não é possível isso. Mas que sentido teve essa sua volta para a Bahia? Não ficou claro depois do episódio? Eu queria construir minha própria empresa. Ajudar os baianos nesse sentido? Tinha esse sentido? Não, ajudar o Brasil. Aquele cara, ele era por acaso baiano, mas ele podia ser paraibano, amazonense, era uma coisa mais ampla. Eu queria e quero, eu gosto de ser empresário, eu gosto de gerar emprego. Mas você levou pouco tempo depois nessa volta, né? 2, 3 anos? É porque o mercado da Bahia, você sabe, Sérgio, você que tem tido uma performance extraordinária em São Paulo, o mercado da Bahia, do ponto de vista publicitário, ele é difícil. Eu me senti um trator num sítio. Entende? Então, agora, eu acho maravilhoso ver o que a DM9 tem feito pela propaganda do Brasil. Sabe? Eu acho maravilhoso ver que o New York Times dá meia página na nossa junção com a DDB. Entende? E o que mais que a gente pode fazer? A DM9 esse ano em Cannes foi a terceira agência mais premiada. Tudo bem, prêmio é uma porcaria, tudo ótimo, mas aquilo dali é o mais difícil é eu ter que explicar aos americanos quem é você. E é um bom indicador. Entende? Então, vamos criar empresas, vamos tocar o país, vamos. Eu acho que é importante fazer isso. E eu só podia fazer isso tendo minha própria empresa. Nizam, você mencionou há alguns minutos atrás várias lideranças do setor publicitário. Coincidentemente, todas mais ou menos, pouco mais, pouco menos, da sua geração. Há meia hora atrás, você renunciava expressamente a uma liderança política na cidade de Salvador. Você e a sua geração de líderes publicitários, por que estão renunciando à liderança das instituições representativas do negócio de propaganda? Você, Washington, Eduardo, Fábio... Isso é verdade e esse meia-culpa precisa ser feito. O Orlando sabe e o Sérgio Amado sabe que nós estamos dando uma meia volta nessa questão e estamos procurando assumir o nosso papel. A verdade é que o Brasil vivia uma época terrível. Existe um monte de gente tentando fazer um esforço brutal para dizer que nós não estamos numa nova era, e nós estamos. Esse país mudou completamente da água para o vinho. Aliás, o Brasil é uma Luana Piovani que tem que se convencer que é gostosa. Quer dizer, uma coisa impressionante. Tudo mudou, o país vive um momento de euforia, né? Vive um momento de mudança mesmo e sempre aquelas aves de agouro ali puxando para baixo. Agora, eu acho que é muito importante que a gente desempenhe um papel. Não só na publicidade, não, mas também com a própria agenda do país. Eu vou procurar o Horácio Laffeda, se ele for vitorioso na Fiesp, eu espero que ele seja, porque eu acho que a propaganda tem que sentar na Fiesp. Nós somos indústria de marcas. Nós temos que estar lá para ajudar a construir a marca desse país, para renovar o pensamento dentro da Fiesp. Então, a propaganda tem que estar, sim, discutindo a agenda do país. Não é possível que o país esteja falando em reformas e a publicidade em prêmios ou em autorregulamentação só, não. Tem que falar com reforma também. Tem que ter um papel político. Eu não quero ser político, mas eu quero ajudar a política e quero dar o braço àquelas pessoas que eu acredito que podem transformar o Brasil. Como é que você está vendo a questão dos negros na mídia? Você acha que isso está mudando? Porque nos Estados Unidos os negros são super importantes, né, dentro da mídia e como poder econômico e tudo. Aqui no Brasil, a gente já tem algumas publicações de sucesso. A gente está vendo diferente? Está vendo o negro como um ótimo consumidor, pelo menos em potencial? Como é que você vê? Eu acho que a economia vai fazer isso, quer dizer, esse crescimento, né? Eu acho que a sofisticação do Brasil com as entidades de classe, com a sociedade se organizando de uma forma maior, vai fazer isso, né? Não é só com os negros, não, com as mulheres, com os homossexuais.
Outro dia eu me ofereci ao grupo gay de São Paulo para ser agência do grupo gay de São Paulo. Eles não tinham um pensamento coordenado. Então não são só os publicitários que estão desarticulados, não. Os gays também. Os gays também. Sabe? É preciso estar do lado daquelas pessoas que são indefesas. E olha, eu não sou gay. Sabe? Mas é fundamental lutar pelas pessoas, pelo grupo negro, pelos gays, pelas mulheres. O que as mulheres apanham dos homens no Brasil? Isso é um fato. Você acha que tem tão poucos negros na propaganda brasileira porque os anunciantes têm preconceito contra a presença deles ou porque a sociedade brasileira ainda não dá espaço suficiente para os negros? Ou acham que eles não são bons consumidores? Não. Eu acho que a sociedade brasileira ainda é profundamente desigual. E eles estão pouco presentes na publicidade, como estão pouco presentes na política, como estão pouco presentes numa série de coisas. É injusto e vai mudar. É injusto e vai mudar. Está mudando? Está mudando. Eu acho que nós estamos caminhando. Com as mulheres, olha, hoje, você fazer uma piada de mau gosto com mulher dá um problema sério. É uma consumição danada. Você é ofendido em todos os níveis. Internet, CONAR. Quer dizer, as pessoas têm que pensar um pouco. E é importante isso. Mas na prática, como é que vai se dar isso, Nizam? É colocar assim uma criança negra, uma loirinha, assim, estilo Benetton, quer dizer, que também é uma forma politicamente correta de colocar as coisas, mas ainda falsa, porque não expressa a realidade social. É de criar uma empatia, né? Quer dizer, como é que você vê isso se dando de uma forma... Eu acho que é um estágio de conquista. É um estágio de conquista. Você já tem, no mundo, uma estética negra muito forte. Eu acho que a Naomi Campbell já fez mais pelo movimento negro do que qualquer outra coisa. Quer dizer, o cara começa a ver, não há nada mais eloquente que a beleza. Quer dizer, isso aqui é lindo, não tem jeito isso aqui. Agora, Nizam, tocando nesse ponto, hoje em dia a publicidade sofre uma espécie de pressão muito grande dos chamados grupos organizados e toda, por exemplo, a questão do politicamente correto, essa coisa toda. Piadas, por exemplo, com relação a etnias ou com relação a grupos como homossexuais, por exemplo, e gays que reivindicam, por exemplo, agora há uma campanha no ar que levantou essa polêmica novamente. Qual é a sua opinião? Qual é a sua posição? Como é que você vê esse tipo de... É lógico que tem coisas que são de muitos avanços e que são fundamentais. Agora, tem outras coisas que são pura chatice. Eu acho que esse negócio aí da contra-campanha da Raid é uma chatice, uma bobagem. Aquilo é uma coisa leve, não tem nada demais. Não tem nada demais aquilo. Quer dizer, o humor no Brasil vai fazendo isso o tempo todo e não há nada demais. Então, como tudo, tem que tomar, todo processo de revolução e de mudança tem os excessos, né? É aquela história do menininho nos Estados Unidos que foi de 3, 4 anos processado por assédio sexual na escola. Quer dizer, isso é uma maluquice. Então, eu acho que existem coisas que vão ser exageradas, mas eu acho que elas são necessárias para que haja uma consciência de que você não pode ficar brincando com homossexual, né? Que você não pode ficar menosprezando as mulheres, você não pode ficar menosprezando etnias. É importante, eu acho que é melhor aguentar o exagero do que aguentar o preconceito. Nizam, a impressão que eu tenho é assim, que nesses últimos tempos você se recolheu, você parou de aparecer tanto na mídia. Impressão que eu tenho, não sei se é verdade. Você cuidou disso? Você achou que realmente estava na hora de você dar um freio, os anunciantes não estavam gostando? Enfim, o que aconteceu? Não. Deixa eu concluir, só ajudar um pouco você nessa pergunta. Você acha que o casamento e o nascimento do filho tornou você mais tolerante? Os amigos estão comentando que você está muito mais feliz do que no passado. Não está tão impaciente como estava no passado? Não, isso é a computura. Não é verdade. Eu acho o seguinte, é claro... Quer dizer, a exposição demais não estava fazendo bem? Não é nada disso. É um estágio. No início da DM9, era fundamental dar visibilidade à agência. Agora, você pode olhar que eu sempre tive cuidado. Você nunca vai ver um perfil meu na Caras. E adoro a revista Caras. Acho que é um dos momentos mais prazerosos. Mas ali deve estar o artista, ali deve estar outro tipo de gente. Eu acho que não sou eu. Quer dizer, eu busco a matéria na Exame, eu busco a matéria na Carta Capital, eu busco a matéria em outras áreas. No início, você quer dar visibilidade. Você vai fazer o quê? Você quer dar visibilidade à sua empresa. Depois, eu acho que você chega num determinado patamar
que aí a empresa deve aparecer. Você aparece falando de negócios, mas você jamais vai me ver deitado na minha cama, fazendo pouso na minha banheira. Eu não faço Qual é o isso. tamanho você do não seu acha ego, Nizam? Olha, eu acho que é igual ao seu. Ele não é inflado nem desinflado. Eu tenho medo de gente que não tem vaidade. Agora, eu desafio colunistas ou jornalistas que digam assim, olha, o Nizam vive ligando para mim para passar nota. Mas o que a gente percebe é que muitos publicitários, virou até piada isso, que eles começam a ficar tão famosos que eles começam a acreditar tanto na originalidade deles que fica uma coisa insuportável. Mas sabe o que acontece? Mas isso também aí tem é que esse nem, problema. é o seguinte, é que nem dizer que toda loira é burra, que toda enfermeira é merenda de médico. São estereótipos que se fazem. Eu conheço um monte de publicitário, como é que se diz? Super humilde, super na boa, sabe? Quem vai dizer que o Júlio Ribeiro é um sujeito de ego grande? Não acho, sabe? Eu não acho. Agora, se convencionou e se faz... Olha, todo perfil de publicitário começa com a mesma frase. No caldeirão das vaidades, num mercado de egos inflados. Gente, eu já sei, eu digo assim, vamos pular este parágrafo, porque isso começa. É que nem bom baianos. Você é baiano, as pessoas e gordo, as pessoas começam a lhe tratar como Dorival Caymmi. Sabe? Ou é bom baiano. Eu pareço um esquindinho de areia, e não é verdade. Você não pode estereotipar. Você vai dizer que o Daniel Dantas é um sujeito praieiro e calmo? Não. Ele parece a hidrelétrica de Itaipu. Então, esses estereótipos é que eles acabam... Eu adoro outras coisas, tá certo? O que, por exemplo? Eu não sei nada de jazz, de Mont Blanc, de frescura. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de discutir política. Adoro conversar com jornalista, ficar discutindo coisas, se vai passar, se não vai passar. A Sônia sabe disso. Quer dizer, eu adoro. Os amigos que eu ando para cima e para baixo com o André Matarazzo, porque a conversa dele é uma delícia. É um sujeito que conversa sobre política. Os meus amigos mais próximos, o Roberto Bratic, não tem nada a ver com publicidade. Nada a ver com publicidade. São pessoas de outras atividades. Entende? Então, eu acho que existe um estereótipo que, com muitos publicitários, ele é injusto. Agora, tem o Sérgio, eu não acho, o Sérgio Amado, ele foge de toda essa história do estereótipo do publicitário. Mas acabou se criando uma mística, né, de que o publicitário vive uma vida cercada de glamour, em festas, super vaidoso, que você acha que não corresponde e que está atraindo uma quantidade enorme de estudantes e de gente interessada em ser publicitário por causa dessa vida, e você acha que não é exatamente assim? Olha, eu faço músicas religiosas há cerca de 15 anos. Nunca vi uma matéria sobre minhas músicas religiosas. Nunca vi uma matéria sobre os movimentos de igreja que eu participo. Tá certo? Então, as pessoas sempre vão num determinado diapasão. E elas só tratam sobre aquele assunto. Que movimento de igreja? Elas não tratam sobre outra coisa. Elas não tratam sobre outros valores. Por favor, já pegando aí o gancho, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua relação com o candomblé. Como é que isso nasceu? Como é que você encara isso? Olha, o candomblé, muito supersticioso. Eu sou baiano. Eu sou católico, apostólico, baiano. O candomblé, ele só não é reverenciado porque os japoneses não descobriram ainda. Tá certo? Como ele é um culto de origem de uma cultura dominada, né? Ele não é reverenciado como mal. Ele é visto como o quê? Ele é visto como uma coisa menor, como uma coisa de gente desequilibrada, né? Como uma coisa de gente folclórica. Quando ele é um culto lindo, você vai ver muita semelhança entre o candomblé, o judaísmo, o budismo, porque ele é um culto... Mas isso é uma coisa que você conhece desde pequeno, uma coisa que você conheceu mais velho? Como é que desenvolveu essa relação? Não, olha, eu vou lhe dizer uma coisa que você não vai acreditar. Eu entrei no candomblé via o Washington Oliveto. Não acredito. Juro, a Luísa Oliveto me apresentou. A Luísa Oliveto me apresentou a mãe Cleusa do Gantuá para ajudar a consertar o telhado do Gantuá. E assim eu entrei no candomblé há cerca de 6, 7 anos atrás. Minha família não tem nada. Minha família é toda marxista, agnóstica, não tem nada a ver. Olha, isso é interessante. O seu pai, que era um médico e um homem de esquerda, como é que foi a convivência com o seu pai? Que não foi tão grande de sua parte, mas como é que o que do seu pai
e dessa coisa dele fica para você, e há alguma contradição entre o mundo dele e o seu mundo, o mundo da publicidade? Como é que você, na sua cabeça... A contradição é absoluta. Não é nem tanto meu pai, minha mãe. Ela nunca gosta que eu fale isso, mas eu sempre falo. Ela é uma mulher de esquerda. Desde que eu nasci, a minha casa parecia um aparelho. Né? Era Cuba hoje, Rússia amanhã. Meu avô era um tipógrafo que pertencia à Gráfica da Bahia e ele era do Partidão. Sempre foi um hóspede de Getúlio, quer dizer, toda vez que havia uma série de prisões, lá ia o velho demócrata. E abastecia a casa de todos os folhetos proibidos que se publicavam. Era uma coisa absoluta. Então, a minha vida inteira, a minha vida é ligada aos movimentos de esquerda. Tanto que eu discordo da esquerda, eu não tenho nenhuma... Eu acho que ela é ultrapassada, que ela é velha, mas eu tenho muita simpatia. Tanto que fiz uma campanha, cheguei a fazer uma campanha para o PT, não aceita, dos 15 anos, pode ser, não sei se era 15 anos ou 20 anos do PT. E que eu propunha ao Partido dos Trabalhadores que ele fizesse uma campanha que era assim: Nike para todos, Coca-Cola para todos, Parmalat para todos, Leves para todos, Nintendo para todos, que era justamente, por quê? Porque justamente o discurso... Junção de grandes marcas. Não é isso, é porque parece muitas vezes que o discurso do PT, a proposta do PT é o quê? Um pouco de feijão, de arroz, é um horizonte pequeno para cada um. Então isso aí advém não tanto de acreditar no PT, porque eu acho que a agenda dele é antiquada, mas de ter uma certa simpatia com a esquerda. Então você não é um votante do PT? Não sou, eu sou tucano. Falando de política. Eu sou o Décio Horn. Sou um tucano afirmativo, mas sou tucano. O Décio Horn, que é um publicitário do Tremembé, então pergunta justamente isso. Se o Lula fosse um produto que você tivesse que divulgar na próxima eleição, o que você faria? Não, graças a Deus que o Lula não é um produto. Ele é uma pessoa. E ele tem que estar ladeado de pessoas que acreditam nele. Eu até admiro muito ele, só que as minhas convicções não são, as minhas convicções estão... Nesse ponto, você acha que um publicitário, as convicções políticas dele interferem no trabalho? Totalmente. Eu já disse muitas vezes que não. Mas depois que você vai fazendo determinadas coisas, é muito importante você ter empatia com o candidato. Se você não tiver, um inferno. Não vale citar o presidente Fernando Henrique Cardoso. De político nesse país, você admira alguém e quem você admira? Dois ou três. Eu admiro vários. Inclusive de lados opostos. Por exemplo? Eu admiro muito o Jaime Lerner, eu admiro o Antônio Brito, eu admiro o Antônio Carlos Magalhães, eu admiro o Luiz Eduardo, eu admiro o Serjão. Né? E que político para qual político você não trabalharia mesmo que te oferecesse uma fortuna? Tem muitos. Eu não quero ser injusto citando um específico. Tem muitos nesse país. Muitos. E você já está trabalhando nas ideias do que você vai oferecer para o presidente Fernando Henrique? Não, porque ele não me convidou ainda. No caso dele convidar? Não, ele me convidou. Eu tô... Mas está se oferecendo e faz bem de fazer. Não, eu não estou me oferecendo, não. Tá. Mas eu sou declaradamente entusiasta dele. Aliás, como grande parte da cidade, das pessoas, da população, como mostra, inclusive, na última semana, a pesquisa da Folha, que mostra que ele está liderando em todos os segmentos. Agora, Nizam, tem gente que acha que o real é muito mais produto de marketing do que qualquer outra coisa. O Edson Botelho aqui de São Paulo diz: o Plano Real não foi um grande golpe publicitário, está à beira da falência. E o Sérgio Fernandes da Pompex, aposentado, é o seguinte: como você se sente sendo um publicitário que propaga um produto como o real, tendo como símbolo a mão espalmada e o produto não corresponde ao símbolo? Olha, eu respeito, mas eu não concordo. Acho que o real é um sucesso, não. Inclusive, é um sucesso do produto em si. Porque, em termos de comunicação, o governo não está com nada. O Fernando Henrique tem boa popularidade e boa aprovação, porque ele é, ao meu ver... Apesar ele é, ao meu ver, o maior presidente deste século que o país teve. Agora, a despeito da... Apesar da má comunicação. Despeito da má comunicação, feita por um homem sério, que é o ministro Sérgio Amaral, um homem sério, um homem decente, um homem que está afim. Agora, ele está inadaptado como eu não estaria adaptado no Itamaraty. O que falta a comunicação? É o famoso xoxuaca da macaca. O que você acha que falta na comunicação do governo, Nizam? Falta uma compreensão de que a publicidade não é para cuidar primeiro. Não estou dizendo isso, respeito o ministro,
Agora, essa coisa de dizer que o Fernando Henrique é produto de máquina, o Fernando Henrique é produto de uma coerência muito grande. Eu já era apaixonado pelo Fernando Henrique muito antes de conhecer, vim para São Paulo e ficava babando, e as meninas todas também. Ele é um homem charmoso, ele é um homem interessante, ele é um homem bacana. Agora, só para ficar mais claro, Nizam, a sua participação... Só um segundo. Agora, eu acho que o que falta na comunicação, primeiro mais vontade mesmo de se fazer comunicação. Porque o objetivo da comunicação não é cuidar da popularidade do governo, é dizer ao país para onde nós estamos caminhando. Olha, eu acho que para mim, o maior comunicador de todos os tempos foi Moisés. Eu fico pensando naquele homem andando 40 anos num deserto. E carregando. E ele era gago. Eu fico dizendo, o que será que ele dizia? Para fazer com que as pessoas continuassem caminhando. Então eu acho que um governo, principalmente um governo que está promovendo tanta transformação, ele tem que dizer ao povo para que lado ele está indo. O Brasil é um gordo num spa. Eu sou gordo e fiquei no spa 2 meses. Você está no spa, todos os seus índices estão melhorando, você está melhorando para burro, só que você está triste. Você está numa churrascaria, todos os seus índices estão piorando e você está alegre. Então o Brasil tem que ter, o governo tem que entender que comunicação é fundamental para dizer a esse gordo chamado Brasil, rapaz, você está ficando um gato, vamos lá. Vamos, um pouquinho mais de alface. Vai, um pouquinho de arroz. Pega esse grão de arroz e põe na boca. Vamos lá. Não tem jeito de fazer uma mudança. 3 anos na vida do país é pouquíssimo. É pouquíssimo. Você acha isso que faz parte daquilo que você disse no começo do programa, de uma vergonha de vender alguma coisa? Olha, quanto mais sérias as pessoas, os políticos, menos atenção eles dão para a comunicação. Quanto mais sério. Então, você vê um sujeito que é... Você vê um embaixador Sérgio Amaral. É um homem sério, um homem decente. Então, de alguma forma, ele deve achar a publicidade uma coisa menor. Eu acho que é o caso do Covas. Tá certo? É isso que eu entende? Então, pensei, quanto mais sério o Mário Covas... O Mário Covas é de uma É. injustiça com o Mário Covas que é uma coisa impressionante. O Mário Covas é de uma injustiça com ele mesmo, porque, escuta, o Mário Covas pegou um Estado acabado, né? Botou esse Estado nas costas e lá vai ele. E eu posso dizer isso, olha, não tenho conta do governo Covas, nem entrei na lista, não tenho nada disso. Agora, ele é um homem que está fazendo um governo enorme e nesse tempo todo não se preocupou em comunicar isso. Agora ele colocou um grande sujeito lá chamado Sérgio Reis. Não tem um pouco a ver isso com aquilo que ele... Quanto mais sério o sujeito, menos ele se preocupa com essa área. Qual é a relação? Não tem um pouco a ver com vício? essa nossa mania aí, meio católica, de ignorar, de não dar valor? Hoje eu falava com o jornalista... Não deve se esperar reconhecimento. Mas eu falava com o jornalista hoje que ele virar por si mesmo. que trabalha nos Estados Unidos, diz o vender, seguinte, né? você Ela pega o começa a telefone e vender. fala que é de um jornal, ou revista, ou publicação brasileira, você fala para o presidente de qualquer banco americano, porque ele dá importância, dá valor ao negócio chamado mídia. Porque ele acha que precisa vender, precisa divulgar o produto dele. É que tudo nisso é depreciativo. Você pega um jornal, você é tratado como marqueteiro. Não é professor? Os marqueteiros... Tanto que na campanha do Fernando Henrique, eu, para não ter muita chateação, toda vez que um jornalista diz, minha filha, eu não tenho conteúdo, eu sou publicitário. Você procura uma pessoa que tenha conteúdo para lhe explicar isso. Por quê? Porque o sujeito acha que você só sabe falar de hambúrguer, de gravata, não é? Então, e de que aquela visão mercadológica é uma coisa menor. E não é. Eu acho que esse país pode dar um grande salto se ele entender. Eu acho que publicidade não é para fazer popularidade de ninguém. Publicidade é para contar para uma nação para que lado ela está indo. Olha, eu acho que o governo errou quando não vendeu as reformas no início. Ou pelo menos convencer a nação a pressionar, por exemplo, as reformas. Depois se elegeu o Fernando Henrique, agora vamos eleger as reformas. Porque era muito importante. Então o governo errou naquele momento. Mas, Nizam, a população não sabe, na maioria, enfim, muitos não sabem o que são as reformas constitucionais e a importância que elas têm. Exatamente. Então, como é que você... É preciso democratizar a informação. E a publicidade faz isso. Você não acha, por exemplo... Só para esclarecer melhor, então, você disse que há um impediente, um acordo de cavalheiros que não permite que a DM9 faça campanha política, mas que você vai participar. Não ficou claro como, quer dizer, você vai participar. Eu vou me licenciar da DM9. Pessoa física vai Exato. contribuir para a campanha do Fernando Henrique. Exatamente. Mas você não acha, por exemplo, quando o governo privatiza uma parte da telefonia de São Paulo, um grande sucesso, com uma repercussão internacional extraordinária, perde uma grande oportunidade de explicar à população o que é privatização? Eu acho. Não, e momentos... Olha, se você... Sabe, a publicidade do governo
você faz com um pedaço de tesoura. É só recortar os jornais. É isso que eu ia perguntar. Até que Só se ponto você recortar o jornal e botar na televisão, É. você mostra, porque os fatos estão ali. Nizam, mas vem cá, você não acha? Você fez a campanha da mão. Não passou de um teaser. E depois não se vendeu, o que vai fazer com essa Não, mas eles estão sendo essa feitos. Porque, tarefa? olha, está sendo feito muita coisa em cima disso. Não, mas não, O mas que não falta se de faz, divulgar. olha, a única pessoa que faz coisa a passe de mágica era a Samantha, aquela feiticeira que fazia o tremia o nariz. nariz, é. Isso também é falta de comunicação, de explicar ao povo que a gente está andando. Nós estamos andando e muito. Não tenho dúvida, E falta muito. comunicação mesmo. Acontece o seguinte, é que não se faz. Olha, mais do que esse país já se transformou nos últimos 3 anos, é impossível. Impossível. Acontece que o quê? Eu acho que muitas vezes o agouro é mais competente, sabe, em criar um Mas anticlímax. porque também encontra espaço para isso, né? Não encontra espaço na ignorância, o PROE. O PROE não é uma coisa séria, o PROE é uma coisa necessária, só que ele foi mal explicado. Foi completamente mal explicado. Então, a medida que não se ocupa... Então aquilo que era uma medida necessária foi tratado como o quê? Como hoje é um ponto em que o governo talvez tenha que ficar se explicando na campanha. E nós também no Brasil. O brasileiro, muitas vezes, os formadores de opinião no Brasil adoram câncer. Né? Não gostam do sucesso. Né? Adoram o que dá errado. A má notícia Sabe? costuma A má né, notícia, chamar mais quer dizer, atenção. há no Brasil um certo culto. Atração pelo sinistro? Um certo culto. O livro Mas que você acha que vende... isso é só no Brasil, Nizam? Eu tô Ou é do retratando. ser humano? Não sei. Você quer ver um O negócio? que vende? Aqueles... O que vende? Uma manchete Não. onde cai um avião ou uma manchete onde construiu-se um avião que cabem mais pessoas? Mas olha, posso te falar uma coisa? Se você for em Nova York, em Londres, você vai ver um monte de livros falando sobre o sucesso de pessoas que enriqueceram Aqui também. e que prosperaram. Quantos aqui? Não sei, nunca contei. Mas olha, se a gente for na livraria, você vai ver que você vai encontrar muito mais... Você está falando que é de livro de autoajuda, é isso? Não. Aqueles, os livros... Biografia. Biografia. Sucesso. No Brasil não é chegado a uma biografia de sucesso. Né? Você vê agora nesse episódio do Rolim, o que o sujeito é levado de um lado para o outro é uma coisa impressionante. Essa seria uma campanha complicada de fazer nesse momento. Eu não acho, não. Não? Não acho, não. Eu acho que ele está sendo vítima, coitado, de uma fatalidade. Agora, esse homem é sério, esse homem é decente. Tudo bem, é mais fácil falar isso do que das pessoas que morreram. Eu entendo, tem esse componente aí. Agora, também de uma hora para outra, esse homem não virou Inimigo público. sabe? Você está um inimigo defendendo o público. presidente da TAM, é isso? Não estou defendendo. Eu estou fazendo algum tipo de justiça. Quer dizer, eu acho que nem antes do episódio ele era tudo aquilo, tá certo? Agora também pegar e lançar o Pelourinho de uma hora para outra em 24 horas, eu também não acho que isso... há uma certa... uma gana, sabe? Outro dia eu vi num jantar pessoas desancando o Rolim de um jeito que não é possível. Não é compatível com o que a gente tem acompanhado. Tá certo? Eu só acho isso, quer dizer, não tem nada a ver. Que se dane a conta publicitária dele. Não estou aqui para puxar o saco do Rolim. Eu só acho que é um traço nosso no Brasil, dessa coisa de um certo não cultivo ao sucesso, ou que está dando... Eu acho que o Brasil agora está dando certo. Não significa que eu esteja cego a coisas que não estão dando. Nós todos sabemos. Nós temos problemas, mas nós não demos um salto de qualidade, não só a nível federal, não. O Mário Covas não é um salto de qualidade, o Jaime Lerner não é um salto de qualidade, o Paulo Souto na Bahia não é um salto de qualidade, o Antônio Brito não é um salto de qualidade, é um salto de qualidade. Agora, você não vê, isso não é dito. Quer dizer, além do Brasil estar precisando de de fazer uma campanha publicitária para fora do país, para mudar sua imagem nos outros países, está precisando de uma campanha publicitária para dentro também, junto à população? Eu acho. Se você disser num lugar que nós somos a próxima grande potência, o sujeito é muito mais inteligente ser do contra. No Brasil, se você falar em otimismo, você parece um retardado. E não é isso. Eu não ficava otimista porque não havia momento de ser otimista. Agora, o fato é que a gente começa a ver, né? Assim, nunca se migrou nos anos recentes tanto. É manchete da Folha de domingo. Uhum. Isso é um indicador. Executivos estrangeiros. Agora, As montadoras chegando, não é?
A queda em 40% da mortalidade infantil, quer dizer, sei lá. Mas você não acha que fica um pouco difícil comunicar um projeto como o PROER num país que tem os índices de fome que a gente tem, os índices de sem terra que a gente tem, etc. Mas não te parece um pouco muito piores se compatível? não fosse implantado aquele sistema. Aliás, quem melhor explicou isso foi a TV Bandeirantes, que fez um trabalho sensacional. O Luiz Nassif foi na Bolívia, na Venezuela, e explicou isso muito bem. Essa é a tarefa da comunicação. Eu odeio o negócio de estamos entregando 20 mil casas populares. Acho isso o fim. Agora, a tarefa da comunicação é dizer, olha, o governo está fazendo isso por causa disso, disso, disso. E os caras vão criticar porque ele está fazendo, mas ele deve fazer. Porque ele tem que se explicar. Para que lado ele vai? O PROER foi a coisa mais mal explicada do mundo. Do mundo. E parece que foi assim, era uma coisa que... Era um dinheiro que já existia. Né? Foi mal explicado isso. Zan, queria falar um pouco de futuro. O meio mensagem de hoje está dizendo que o mercado nesses primeiros 5 meses cresceu coisa de 13 ponto qualquer coisa por cento. Como é que você olha os próximos 7 meses? Você acha que este ano cresce algo parecido, cresce mais, cresce menos? Como é que você, dirigente do mercado, dirigente de uma empresa de comunicação, vê a performance do mercado esse ano? Ora, quem entende muito disso lá na agência é o Afonso Serra, que é uma pessoa sem a qual eu não poderia ter feito a DM9. Sem ele, sem o Google. Aliás, a DM9 é engraçado. É uma empresa familiar, porque eles foram se transformando sócios e foram se transformando meus irmãos ao longo de tanto convívio. Então, ele, o Google, o Tomás, mas, sobretudo, o Guga e o Afonso, que começaram a DM9 comigo, o Afonso é que entende disso. Agora, o que eu acho é o seguinte, o Brasil tem, até o ano 2000, um momento de ouro. Porque ele tem grandes eventos atrás do outro. Então você vê crescimento até o ano 2000. Você pode não ver o curto prazo, mas a visão de longo prazo é de crescimento. Nós temos a Copa do Mundo, que nós vamos ganhar. Com o Ronaldinho, o número 9. Nós vamos ganhar. Com o número 9. O número 9, Ronaldinho. Nós temos depois a virada do século e os 500 anos do Brasil. Se nossa indústria não souber criar esse momento e aproveitar isso para a gente se vender para o mundo, agora, se vender para o mundo é o seguinte, 3 tenores nas missões ou em Ouro Preto, cantando música popular. Claro. Esse troço tem que ser voltado para fora. Temos que fazer uma Copa Mundial aqui, uma mini Copa dos 500 anos do Brasil. Nós temos que trazer todos os grandes cantores negros americanos, fundir com os nossos grandes cantores negros e fazermos um grande show da Mama África. Então, não é? Nós temos que pegar e fazer grandes projetos. Nós temos que fazer uma grande regata, com a ideia do Afonso Serra, que eu acho brilhante, vamos invadir Portugal. Quer dizer, nós temos que fazer coisas que mexam com o país. Nós temos que fazer uma grande feira da indústria brasileira em Nova York, levando toda a indústria brasileira. Quer dizer, nós temos que aproveitar esse momento para vender o Brasil lá fora. E não ficar fazendo uma coisa aqui, paroquial, uma coisa... Não. Mas você já teve conversas com algumas pessoas? Não, eu estou espalhando isso para tudo quanto é lugar. Eu prego até em elevador, para ver se alguém rouba, se alguém faz mais, se outras... Porque senão vai ficar aquela coisa tímidazinha. Olha, pior coisa agora, essa história do Brasil lá fora, coisa de tchan, horrível. Cabrocha, mulata, eu acho isso o fim. Nizam, por falar nisso, acho o fim. O Luiz Ganem, que é lá da sua E viva o samba, é nada Quem você levaria para a Expo 98 em Portugal ano que vem, para essa exposição mundial? O Marcelo Suzuki. O Matina Suzuki. O Caetano Veloso, a Virgínia Rodrigues, o Oscar Niemeyer, a Editora Abril, a Globo, quer dizer, o nosso poderio, a nossa capacidade de ser África e Europa ao mesmo tempo. Por que a gente vai ficar eternamente? Eu fiz uma festa profundamente brasileira ano passado na França com o Bob Short cantando Tom Jobim. Acho isso uma beleza. Por que a gente tem que estar sempre bumbum para o mundu e aquele monte de mulata dançando? Viva o samba, mas ele pode ser feito de outra forma. Nizam, em nome da família Suzuki, agradeço, mas o Luiz Ganem, da sua terra lá em Salvador, que é produtor musical, diz o seguinte, como você tinha tocado nesse negócio do samba lá fora e tal, como você vê o marketing do Carnaval da Bahia? Você acha que está funcionando? Péssimo. Vão me matar. Mas eu não posso ficar o tempo todo. Eu acho um equívoco o que está sendo feito. Só que é difícil você convencer um sujeito que está ganhando dinheiro que ele vai ter um problema lá na frente.
é o seguinte, eu acho... Quantos de vocês aqui têm ido passar carnaval na Bahia? O que acontece é que o carnaval da Bahia está ficando uma coisa sem abrangência, é aquela coisa fechada. Aqueles blocos de carnaval que passam um ano inteiro cantando aquelas músicas io, iê, minha vida. Tem uma letra que é Salacier era um rei que gostava de reggae. Não é possível. Então eu amo a Bahia. A Bahia é uma terra extraordinária. A Bahia é um celeiro infindável. Agora, eu acho que esta coisa de que é só carnaval, você chega lá é a festa do beijo, do cheiro, do Eva, não tem outras facetas. E eu acho isso ruim. Né? Porque a Bahia é a terra dos museus. A Bahia foi uma cidade holandesa durante um ano. A Bahia é a terra da poesia, da literatura. Então, eu acho que essa abrangência. Além do mais, o carnaval baiano é maravilhoso, é gostoso e eu vou todo ano. Mas eu acho que ele tinha que ter por exemplo, era preciso dar mais ênfase, menos ênfase aos trios e mais ênfase aos blocos afros. Né? Eles são ricos, é preciso dar mais atenção a ele. É bem verdade que justiça seja feita, até o trabalho de uma pessoa chamada Eliana Dumé, o ano passado, o carnaval já foi muito melhor. Muito melhor. Exato. Agora, ficar nessa história o tempo todo, daquele trio elétrico e daqueles blocos de carnaval, daquela forma repetitiva, eu acho que é ruim para o Carnaval da Bahia. Nós estamos indo para o finalzinho do programa, eu estou aqui com algumas perguntas que eu gostaria que você pudesse responder rapidamente para a gente poder falar de uma parte delas, tá bom? O Najib Matarra Filho, que é de Santos, manda um e-mail aqui dizendo quais seriam as alternativas viáveis do ponto... Peraí que saiu aqui do ar. Quais seriam as alternativas viáveis do ponto de vista econômico para que micro e pequenas empresas possam ter acesso a grandes mídias? Ele é gerente de produção. Não terão. Ou pelo menos é difícil. A curto prazo não terão. Porque não tem acesso em lugar nenhum do mundo. É claro que depois, com um mundo com a mídia extremamente segmentada, a pequena empresa vai conseguir falar com aquele seu target. Mas com a massa ela sempre vai ter que pagar o preço da grande audiência. O Célio Leme, aqui do Alto da Lapa, que é publicitário, pergunta como você vê hoje no momento a mídia impressa no Brasil? Excelente. Quais serão as tendências para a virada do milênio? Excelente qualidade. E eu acho que cada vez mais ela aparece em novos títulos voltados para nichos. Eu acho que um dos motivos por que a gente tem uma boa qualidade de propaganda em mídia impressa é pela excelência que a mídia impressa existe no Brasil. O Cláudio Neres, de Campo Grande, que é comerciário, pergunta por que as agências não investem em rádio. Isso é verdade. Isso aí é um misto de... o problema do rádio é que ele é muito pulverizado. Então ele é barato no varejo, mas complicado no atacado, muitas vezes, para a gente administrar. Mas sem sombra de dúvida, é verdade mesmo. A própria DM9, o trabalho dela em rádio é muito aquém do que ela produz em geral para as outras mídias. O Leonardo Paiva, de Santo Amaro, que é estudante, você faria uma campanha para o Sem Terra? Não, porque eu não acredito no movimento. Eu acho que ele é justo como causa, mas como condução do que ele quer, eu não acredito nele. O Fábio Roberto Munção Pureza, que é de Salvador também, diz que dentro da propaganda, o departamento de criação deve ser considerado o mais importante? Não, é a mesma coisa que você eleger o cérebro como o órgão mais importante, quando você pode morrer do fígado, do rim, do coração, de tantos outros. Acho que ele é um órgão importante, a criação é uma parte importante, mas sem o bom andamento de todas as outras coisas, você não tem excelência criativa, nem excelência como agência de publicidade. O Hélio Ribeiro, de Guaratinguetá, advogado, qual a sua opinião sobre a drástica e inflexível proibição de propaganda de cigarros? Olha, isso aí é uma tendência mundial. Eu acho que os Estados Unidos está exagerando, é a lei seca do cigarro. Eu acredito que as pessoas têm que ter seu livre-arbítrio. Agora, também as outras correntes da sociedade também têm que se manifestar. Eu acho que essa coisa só tem que ser conduzida com ponderação, porque aquela lei seca dos Estados Unidos gerou depois um problema de álcool nos Estados Unidos.
A Vilma, que é de Limeira e promotora de eventos, eu vou resumir aqui, ela diz por que é tão difícil, na sua visão de publicitário, conseguir apoio cultural, mesmo para projetos aprovados em leis de incentivos. Porque falta dinheiro. Falta dinheiro, quer dizer, eu acredito que já está se investindo muito mais, mas na medida em que a economia for crescendo e se soltando, isso vai crescer mais ainda. Agora, o problema, essa semana mesmo, uma senhora chamada Araci Amaral, estava criticando porque estava se colocando banners na frente do MASP. Ora, meu Deus, mas você tem que dar retorno ao patrocinador. Pode haver um exagero aqui ou ali e tal, mas é preciso, ao contrário, incentivar os patrocinadores a irem para a área cultural. Depois eles vão se acostumando, a logomarca vai diminuindo, mas ao invés de ficar tirando essas pessoas para fora do cenário cultural, tem que atrair. Nizam, nós estamos chegando ao final, eu recebi aqui vários faxes, telefonemas e e-mails de pessoas te parabenizando, não vai dar tempo para ler tudo, inclusive de Salvador. Teve alguém aqui, inclusive, que mandou, não estou achando aqui agora para citar o nome, peço desculpas, mas disse que você deveria se candidatar a prefeito, sim, e usar o seguinte slogan: basta de intermediários, Nizam Guanais para prefeito de Salvador. Isso aí é o inimigo. Eu vou te fazer a última pergunta, que é a Hilária Stock, daqui do Jardim São Paulo. Se a DM9 vai ser a primeira agência em Marte? Olha, eu acho que a gente precisa de agências de propaganda em outros lugares. Eu acho que as agências, eu espero que a DM9 seja a primeira agência de publicidade agora para ajudar uma série de causas. Eu quero me colocar publicamente, toda vez, eu acho que uma agência de publicidade deve ajudar a comunidade. Então, se você tem um trabalho de social que precisa de ajuda, se você tem uma causa, uma luta que precisa do empenho ou que precisa da ajuda de publicitário, a DM9 quer ser sua parceira nisso. Porque isso daí supre todo aquele lado que queria ser político e que se decidiu pela iniciativa privada. Então, eu quero, desde já, colocar à disposição de todas aquelas entidades que, às vezes, precisam do apoio de comunicação e que não têm. A DM9 quer trabalhar voluntariamente por elas, porque isso é uma forma de fazer com que a gente tenha algum sentido aqui nesse planeta, que, ao contrário de Marte, é habitado e carente. Ok, Nizam, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Roda Viva. Queria agradecer também a nossa bancada de entrevistadores, agradecer a sua atenção e a sua participação nesse programa e lembrar que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa semana para todos e uma boa noite para você.